Olá galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira e eu estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, mas sem chuvas, nas áreas na cor em azul chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. Nos pontos em laranja e no meio do azul, temos temporais severos. Ontem eu passei por umas crises depressivas muito graves aí, e que me impediram de gravar vídeo ontem. Mas hoje estou recuperado aí, graças a orações de muitas pessoas. Estamos aí de volta e espero aí estar com mais força nos próximos dias para não deixar o canal sem conteúdo aí. Mas sem mais delongas, vamos à previsão do tempo. Começando aqui às 0 horas, há condições para chuvas fracas aí sobre o sul do Rio Grande do Sul e alguns temporais no sudeste do estado e na divisa com o Uruguai. Chuvas fracas sobre o norte do estado do Espírito Santo, litoral sul da Bahia. Há condições aqui para chuvas fracas a moderadas em pontos isolados da faixa norte da Bahia. Algumas áreas aí de chuva fraca sobre o leste de Alagoas. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o leste de Pernambuco e no oeste do estado. Também algumas áreas aí de chuva fraca sobre o leste do estado da Paraíba e no oeste do estado na divisa ali com o Ceará. E algumas áreas de chuva fraca sobre o sul do Ceará e pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do Piauí e alguma área de chuva fraca sobre o sul do Maranhão. Alguns pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o norte do estado do Pará, noroeste do Pará, centro-sul do Amapá. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas ou fortes e temporais sobre o centro-oeste do Amapá, leste e norte do Amapá. Há condições aqui para chuvas fracas a moderadas no centro-sul de Roraima, alguns temporais no norte de Roraima. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o oeste do estado do Amazonas, norte e noroeste do Amazonas. Avançando aqui às 3 horas, há condições para chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o centro-norte do estado do Amazonas e o noroeste do estado. E pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o sul e sudoeste do Amazonas e oeste do Acre, leste do Amazonas. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o norte de Roraima, chuvas fracas a moderadas sobre o sul do estado. Algumas áreas aqui de chuva fraca a moderada sobre o noroeste do Pará. E há condições aqui para chuvas moderadas a fortes alguns temporais sobre o leste do Amapá, norte do Pará. Chuvas fracas a moderadas sobre o norte do Maranhão. Algumas áreas aqui de chuva fraca a moderada sobre o leste e centro-sul do Piauí, norte da Bahia. Condições aqui para chuva fraca sobre o leste do Rio Grande do Norte. Pontos aqui de chuva fraca a moderada sobre o litoral sul da Paraíba, o leste de Pernambuco, oeste de Pernambuco. Algumas áreas de chuva fraca sobre o sul e leste do estado do Sergipe, norte de Alagoas, litoral sul da Bahia. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas ou fortes, com alguns temporais sobre o sul e sudeste do Rio Grande do Sul, aí, na divisa com o Uruguai. Avançando aqui às 6 horas, algumas áreas de temporais sobre o sul do Rio Grande do Sul, na divisa ali com o Uruguai. Pontos aí de chuva fraca sobre o leste do estado do Espírito Santo. Algumas áreas aqui de chuva fraca sobre o leste do Sergipe. Algumas áreas também de chuva fraca aí sobre o leste do estado de Alagoas. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o leste do estado de Pernambuco, oeste de Pernambuco, leste aí da Paraíba. Chuvas fracas no centro-sul do Piauí e áreas aí do leste do Maranhão. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas e fortes sobre o norte do Maranhão. Pontos aqui de chuva fraca no noroeste do Pará. E algumas áreas aí de chuvas moderadas e fortes temporais sobre o leste e norte do Amapá. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas e fortes com alguns temporais sobre o norte de Roraima. Alguns temporais também sobre o norte e noroeste do estado do Amazonas. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade em áreas do centro-oeste do Amazonas. Algum temporal isolado. Chuva fraca no oeste do Acre. Avançando aqui às 9 horas, condições para chuvas fracas sobre o sudoeste do estado do Amazonas, centro e do Amazonas. Há condições para temporais no oeste do Amazonas, norte e noroeste do Amazonas. Chuvas fracas no nordeste do Amazonas, no centro-sul de Roraima. Alguns temporais sobre o noroeste de Roraima. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o noroeste do Pará. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do Amapá. E alguns temporais sobre o norte do Amapá. Chuvas fracas no sul do Maranhão, centro-sul do Piauí. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o norte do estado de Pernambuco, norte da Bahia. E há condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sul, sudeste e sudoeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui ao meio-dia. Ao meio-dia aqui há a condição para chuvas fracas no sul do Rio Grande do Sul. E há condições para temporais de chuva forte sobre áreas do
oeste do Rio Grande do Sul e leste do estado, alguns pontos. Pontos aqui de chuva fraca no sul do estado do Piauí, chuva fraca moderada no oeste do Piauí, sul do Maranhão, leste do Maranhão, norte, o leste do Tocantins, desculpa, chuvas fracas moderadas sobre o norte do Ceará, o nordeste do Pará, condições aqui para chuvas moderadas e fortes, alguns temporais sobre o centro-norte do Amapá, chuvas fracas a moderadas aqui sobre o noroeste do Pará, em algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do estado de Roraima. Há condições para chuvas moderadas a fortes aqui no noroeste do Pará, no noroeste do Amazonas e norte do Amazonas. Avançando aqui às 15 horas. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o leste do Acre, sul do Acre. Há condições para temporais de chuva forte aqui no norte, noroeste e nordeste do Amazonas, no centro, sul e norte de Roraima, noroeste do Pará. Condições para várias áreas de chuvas fortes e temporais aqui sobre o centro-norte do Amapá, leste do Amapá, nordeste do Pará, noroeste do Maranhão. Alguns temporais no centro-sul do Maranhão, no sudoeste do Piauí. Chuva fraca no nordeste do estado do Ceará, noroeste do estado da Bahia. Pontos aqui de chuva fraca moderada e sobre o leste do estado da Bahia. Chuvas fracas no sudeste do estado do Rio Grande do Sul. Atenção para temporais e chuva forte em áreas aqui do leste do Rio Grande do Sul e do centro-oeste do estado. Novamente a região de Porto Alegre aí, com chance de temporais na tarde desta quarta-feira aí. Novamente volta a chover nessas áreas já atingidas pelo Rio Grande do Sul aí, com enchentes aí. No decorrer da tarde desta quarta-feira há condições para temporais nessas áreas. Vamos avançando para as 18 horas. Chuvas fracas a moderadas aqui no centro-leste do Rio Grande do Sul e há condições aí para temporais sobre o norte e noroeste do estado. Também atingindo alguns temporais oeste catarinense ali. Pontos aqui de chuva fraca sobre o leste da Bahia. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o norte do Tocantins, alguns temporais no sul do Maranhão, noroeste do Maranhão, chuvas fracas no norte do Ceará, alguns temporais aqui no noroeste do estado do Pará, temporais no centro-oeste e norte do Amapá. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-oeste, norte e noroeste do Amazonas, centro-sul e norte de Roraima, alguns temporais no oeste do Acre, chuva fraca moderada no sul e sudoeste do Amazonas. Estou fazendo uma conferência aqui. Vamos avançando para as 21 horas. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas sobre o oeste e noroeste do estado do Amazonas, alguns temporais sobre o norte do estado do Amazonas e o centro-sul de Roraima. Condições aqui para temporais sobre o noroeste do estado do Pará, chuvas fracas a moderadas no oeste do Amapá e norte do Amapá. Há condições para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o litoral norte do Pará. Chuvas moderadas a fortes aqui no oeste do Maranhão, centro-norte do Tocantins, norte do Piauí, centro do Ceará. Chuva fraca no noroeste do Ceará. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o litoral do estado de Alagoas. Áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas a moderadas no centro-sul catarinense. E alguns temporais aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Chance de chuva forte e temporal sobre o oeste catarinense. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o sudoeste do Paraná. Avançando aqui às 23 horas. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o norte, nordeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o meio oeste e oeste catarinense. E algumas áreas de chuva fraca sobre o sudoeste do Paraná. Pontos aqui de chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o litoral leste do estado de Alagoas. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste do estado de Pernambuco. Chuvas moderadas a fortes na faixa norte do Tocantins e oeste do Maranhão na divisa para o Tocantins. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do Ceará, norte do Piauí, norte do Maranhão. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o noroeste do Pará, centro-oeste e sul do Amapá, norte do Amapá, alguns temporais no litoral do Pará, ali na ilha de Marajó. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o centro-sul de Roraima, noroeste de Roraima. Chuvas fracas a moderadas no noroeste do Amazonas, alguns temporais sobre o norte do Amazonas e isolados no sudoeste do Amazonas.
Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para decorrer aí desta quarta-feira sobre todo o Brasil. No amanhecer desta quarta-feira, aqui nas áreas mais claras da região sul do Brasil, vamos voltando aqui para as 6 horas, desculpa. No amanhecer desta quarta-feira, aqui nas áreas mais claras da região sul do Brasil, teremos mínimas entre 16 graus a 21 graus, nos pontos mais escuros entre 22 a 23, ou até 27 graus de mínima aí sobre o sudoeste do Rio Grande do Sul. Pulso de calor aí sobre o sudoeste do estado gaúcho. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos mínimas entre 16 graus a 19 graus, os pontos mais escuros entre 20, 21, 22 ou até 23 graus de mínima aí, em algumas áreas do centro-oeste do estado de São Paulo e do oeste do Triângulo Mineiro. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos mínimas entre 17 graus a 20 graus, os pontos mais escuros entre 21 a 24, 25 ou até 26 graus de mínima aí sobre o oeste aí do estado do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos mínimas entre 17 graus a 20 graus, os pontos mais escuros entre 21 a 23, 24, ou até 25 graus de mínima aí sobre o norte do Maranhão e norte do Rio Grande do Norte. Na região norte do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 20 graus a 22 graus, os pontos mais escuros entre 23 a 24, 25 ou até 26 graus de mínima aí, na área central do estado do Amazonas, ali na região de Tefé. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta quarta-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras do mapa teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 34, 35. Ou até 36 graus em algumas áreas do leste, Rondônia, sudeste do Amazonas. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 24 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 33, 34 até 35 graus em algumas áreas do centro, sul e norte da Bahia. Do oeste do Maranhão, ali também leste do Piauí, sul do Piauí. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, máximas entre 28 a 31 graus. Nos pontos mais escuros entre 32 a 35, 36 ou até 37 graus em algumas áreas do sul do Mato Grosso e do oeste do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 33, 34 ou até 35 graus no centro-oeste do estado de São Paulo. Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 23 graus a 27 graus, nos pontos mais escuros entre 28 a 30, 32 ou até 34, 35 graus no oeste do estado do Paraná, norte e noroeste do estado do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas aí possam ficar informadas sobre as condições aí do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.